Talvez você fique perguntando por que se persegue tanto os crentes, né? Afinal, a Bíblia, ela ensina a amar as pessoas, ensina os crentes a serem bons cidadãos, a serem pessoas honradas, que falam a verdade, que têm graça, misericórdia, bondade pelos outros, ajudar os necessitados, a servir bem, serem bons cidadãos. Por que então que se persegue tanto esses crentes? Certo? O que há de tão terrível que eles fazem que existe até a necessidade de uma vez por ano estabelecer um dia onde todos os crentes no mundo todo estão orando para que cesse essa perseguição. Desde quando começou essa perseguição? É uma perseguição pontual, né, esporádica, ou ela sempre existiu, existe em todo mundo, existe só uma parte do mundo? Como é isso? Meu propósito nessa noite é ajudar você a entender um pouco sobre essa questão da perseguição dos crentes. Mostrar a você por que nós somos perseguidos, né? O que está por trás de tudo isso. E a história começa lá em Gênesis 3:15. Então abra sua Bíblia em Gênesis 3:15. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso hoje à noite. Gênesis 3:15, Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, pedimos essa noite que Teu Espírito Santo abra nossas mentes e corações para entendermos da Tua palavra, para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer. Tira de nós a falta de atenção, tira de nós qualquer coisa que venha atrapalhar esse processo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus está falando aqui para a serpente, para Satanás. Então, a partir desse momento, a partir da situação do pecado, em Gênesis 3, surge dois povos na história da humanidade. A linhagem da serpente, certo? Então, todos os povos que estão unidos espiritualmente à serpente, a Satanás, os filhos do diabo, os filhos das trevas, e um outro povo. O povo que está unido espiritualmente ao descendente da mulher, os filhos da luz. Certo? Esses dois povos, eles pensam radicalmente diferente sobre tudo. Certo? Eles pensam radicalmente diferente sobre tudo. Enquanto um perdoa, o outro mata. Enquanto um busca ajudar o inimigo, o outro é impiedoso. São povos diferentes. A linhagem da serpente, ela não durará para sempre. A linhagem da serpente não dominará este planeta. Deixe-me ler para você Salmo capítulo 2. Nós vamos passar por várias passagens para ajudar você a entender o porquê nós somos perseguidos. Salmos capítulo 2, Salmo 2, quer dizer, diz assim. Esse é um salmo messiânico. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, vamos romper os seus laços, sacudir de nós as suas algemas. E aí Deus olha do céu e diz, né, aquele que habita dos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Um dia, este rei, ungido do Senhor, o Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele reinará sobre este planeta, certo? E o seu reino será eterno. Então, um dia, acontecerá exatamente o que foi
profetizado em Gênesis 3,15. O descendente da mulher, que é o ungido, o Messias, ele vai exterminar de uma vez por todas a linhagem da serpente. Ok? Enquanto esse dia não chega, a linhagem da serpente, os filhos das trevas, os filhos do diabo, vão usar todos os seus esforços para perseguir, para destruir, para aniquilar aqueles que são os filhos da luz. Então é por isso que nós somos perseguidos. Né? Você viu esses relatos? Esses relatos existem desde que eu me converti. Eu me converti quando eu tinha 14 anos. Né? Eu já estou com 40 e... acho que é 47 ou é 48, sempre confundo. Entendeu? Então já faz um bom tempo. A igreja vem sendo perseguida desde o Jardim do Éden. Desde quando Caim mata Abel. No caso, não era a igreja, mas era a linhagem, digamos assim, da serpente perseguindo a linhagem do descendente. Okay? Então, você vai perceber isso acontecendo em toda a história do Antigo Testamento, Novo Testamento, chegando na história da humanidade após a ascensão do Senhor Jesus Cristo até hoje. A linhagem da serpente perseguindo a linhagem do descendente. Okay? Esse é um fato, não tem como mudar. O povo da serpente nos odeia. Enquanto você perdoa, nós somos exortados e incentivados pela palavra de Deus a perdoar os nossos inimigos. Nós não podemos olhar pela linhagem da serpente e vê-los como inimigos e vamos combater fogo com fogo. Não. Os filhos da luz não utilizam essas armas. A nossa arma é o perdão. A nossa arma é o amor. A nossa arma é o evangelho. Os filhos da serpente não pensam assim. É por isso que você não vai ver a igreja, nesses relatos, pegando em armas para se defender. Não é a estratégia dos filhos da luz. Os filhos da luz se entregam para morrer. Porque ao se entregar para morrer, eles estão vencendo os filhos das trevas. E é isso que faz com que os filhos das trevas fiquem com mais ira e com mais ódio dos filhos da luz. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo fala da perspectiva de como os judeus encararam o Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. 1 Coríntios 1, versículo 22. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus, o próprio povo de Deus, né, nesse sentido de estarem ligados à aliança mosaica, eles olham para o Messias e eles colocam Jesus como sendo o alvo da sua ira. Então você começa a perceber que dentro do próprio povo de Deus havia a linhagem da serpente. Então o próprio povo de Deus, ele mata o Messias. Certo? O povo de Deus não reconhece o Messias. Eles não estavam esperando um Messias humilde. Eles não estavam esperando um Messias que viria de Nazaré, um Messias carpinteiro. Eles não queriam esse tipo de Messias. Eles queriam um Messias que só vai existir na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que vai dominar tudo, que vai reinar sobre tudo e sobre todos. Mas aquele Messias humilde que morre na cruz, não era o Messias que eles queriam. Então, dentro do próprio povo de Deus, nós encontramos a linhagem da serpente. A linhagem da serpente pode estar entre nós. Né? Mesmo entre os membros da igreja, nós não temos garantia de que todos os que estão aqui são filhos da luz. Né? O pastor não tem como saber, né? Brilha, né? Uma luzinha para saber. Todos tem uma luzinha que brilha, né? Não tem. Não tem. E no decorrer da história da igreja, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, também eles alertam dizendo, dentro da igreja
é que vão surgir os principais hereges, os apóstatas. Né? Eles estão constantemente advertindo, olha, toma cuidado porque não é tanto fora da igreja que surgem as heresias, é dentro da igreja. Então, de dentro da igreja vão surgir lobos. A semente, a descendência da serpente infiltrada na igreja, querendo destruir a própria igreja. Então isso existe, sempre existiu, desde quando existe igreja. Pessoas que começam a ensinar doutrinas erradas, pessoas que começam a perverter as pessoas, a desviar as pessoas de Cristo, dentro da igreja. E você vai encontrar pastores assim, pastores que não são pastores filhos da luz, mas são pastores vendidos a Satanás. Por quê? São da linhagem da serpente. Estão guiando o rebanho para onde? Para a morte. Para a morte. Então você vai perceber isso dentro da própria igreja. Certo? Talvez aqui a gente não encontre perseguição, como os nossos irmãos estão lá. Mas é muito fácil perceber e encontrar dentro de igrejas no nosso país a linhagem da serpente, gerenciando, comandando, direcionando igrejas. Para onde? Para perto de Cristo? Para longe de Cristo. Então, Satanás, ele tem estratégias diferentes para a igreja de Cristo. Uma coisa é a igreja que está no outro lado do mundo, que nós vemos os relatos. Nós vamos perseguir, vamos massacrar essas igrejas. A igreja do Ocidente, nós vamos pervertê-la de dentro para fora. Vamos consumi-la de dentro para fora. Nós, filhos da luz, interessante que o Senhor Jesus disse, nós precisamos ser astutos como as serpentes. Entendeu? Ou seja, se você pode aprender alguma coisa com a serpente, é isso. Não seja bobinho. Não seja bobo. Você precisa estar atento. Você precisa perceber aquilo ali não diz com o evangelho. E é tanto que é dito em Atos, por exemplo, os bereanos. Paulo pregava e o que é que os bereanos faziam? Conferiam. Opa, peraí, amigo. Vamos conferir se o que você está falando é verdade. Tem muita gente que não é pastor. Pelo menos um pastor filho da luz. Mas ele é descendente da serpente. Ele está pregando uma heresia. Ele está dando veneno para as ovelhas. Porque ele tem prazer em matar as ovelhas de Cristo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Quando a gente vai e olha o contexto da igreja primitiva, na época da igreja primitiva, dentro do Império Romano, você tinha estabilidade. Né? O nosso irmão Bruno até pregou, acho que foi domingo passado, nessa dominical, a Pax Romana. Nós tínhamos estradas que levavam, todos os caminhos levam a Roma, por isso foi mais fácil pregar o evangelho. Havia uma só linguagem, né? O grego era a língua comum, então foi fácil nesse sentido para Paulo falar do evangelho para todos. Contudo, havia algo dentro da cultura romana que os crentes não podiam aceitar. Se esperava que os crentes estivessem envolvidos na religião romana. Isso incluía o culto ao imperador. É interessante que quando você procura na história de onde surgiu o culto ao imperador, não foi o imperador que instituiu o culto a ele. Interessante, não foi. Foram os próprios cidadãos que queriam homenagear, que queriam exaltar o imperador. É tanto que a própria palavra, essa palavra que nós usamos para evangelho, ela já era usada anteriormente para falar do aniversário do imperador. As boas novas ao mundo era a vinda do imperador romano ao mundo. E Paulo vai dizer, não, as boas novas é a vinda do verdadeiro Quírios, que é Jesus Cristo. Então, quando você vê isso nas epístolas, Paulo está combatendo essa ideia muito comum dentro do Império Romano, de que o imperador romano significava salvação para todos. Não, salvação só vem a partir do único Senhor, o único Quírios, que é Jesus Cristo. Então os crentes não podiam abraçar isso, por isso eram perseguidos. A descendência da serpente, ela domina todos os meandros da sociedade.
Então é comum a gente encontrar imperadores, reis, religiosos, todos que estão no comando das nações, pertencentes a que reino? O reino da serpente. Certo? Por isso se torna bem mais fácil perseguir, se torna bem mais fácil oprimir os filhos da luz. Eles normalmente não estão nas posições de comando. Quem está nas posições de comando são os filhos da serpente. Mas isso não consegue impedir que os filhos da luz continuem avançando. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja local pode até sumir do mapa, como vem sumindo cada vez mais, por exemplo, na Europa. As igrejas locais vão desaparecendo. Algumas viram boate, outras viram museu. Mas a igreja universal, a igreja que é composta de todos os crentes na história, a partir da vinda do Espírito Santo, em Atos 2, essa igreja nunca será destruída. Então os filhos da luz nunca vão perder esta batalha. Eles podem até morrer, eles podem ser perseguidos, eles podem ser maltratados, pisados, mas eles sempre vencerão. E fazem coisas que a gente fica espantada. Um exemplo disso está lá em Atos 19. Convido você a abrir Atos, capítulo 19. A partir do versículo 18. Aqui em Éfeso, o evangelho é pregado, e onde o evangelho é pregado, significa que a luz chegou. Antes reinava as trevas, e na hora que a luz chega, ela automaticamente abre caminho no meio das trevas. Acho que até usei a ilustração de um quarto escuro. Quando você está no quarto escuro e liga, aperta o interruptor, acende a luz, pronto, as trevas foram automaticamente eliminadas. É isso que acontece. À medida que o evangelho vai avançando, as trevas têm que ceder. As trevas não prevalecem onde há luz. Entendeu? Se as trevas estão prevalecendo onde teoricamente se diz que há luz, o problema é essa luz. Talvez essa luz não sirva mais para nada. Como Jesus fala, talvez seja o sal que perdeu o sabor. Não serve para nada. Não serve para mais nada. Mas olha o que aconteceu aqui em Atos 19, a partir do versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha só, não é falando dos outros não, falando de si mesmo. Muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Testemunho público. Testemunho público. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Um denário era o salário de um dia. Então aqui nós temos uma quantia de 50.000 dias de trabalho. 50.000 dias de trabalho equivaleria, eu estava fazendo as contas, mais ou menos a 138 anos de trabalho ininterrupto. Domingo a domingo. Já imaginou? Alguém poderia dizer, mas isso é uma loucura. Você queimar, jogar fora um patrimônio desse, que você, em toda a sua vida, não teria, porque você não viveria 138 anos. Né? Se você trabalhasse todo dia, durante 138 anos, você teria essa quantia, 50.000 denários. Eles queimaram tudo que estava associado a uma devoção à serpente. Então, quando o evangelho chega no coração de uma pessoa, automaticamente a devoção à serpente é abandonada. E tudo que é associado àquela devoção é jogado fora, no lixo. Não importa o valor daquilo. Ah, mas esse livro custa uma fortuna. Eu vou ter que trabalhar o resto da minha vida para pagar um livro desse? Não importa. Esse livro pertence à serpente. Ele vai para o lixo, ele vai para o fogo.
né? Ah, mas essa estátua do santo, não sei das quantas, é feita de ouro puro. Não importa. Quando o evangelho chega, as pessoas tomam decisões radicais. Elas mudam a mentalidade. Por quê? Porque a luz não pode habitar onde habita as trevas. Não tem como. Como eu falei, são dois povos que pensam radicalmente diferente. Radicalmente. Os valores da serpente são opostos aos valores do povo de Deus. Aqueles que estão ligados ao descendente da mulher, que vai reinar eternamente, estas pessoas, os filhos da luz, hoje nós chamamos de igreja, eles têm uma outra mentalidade, uma outra concepção de vida. Olha o que é dito, continuando aqui a história. Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Era a maneira como eram chamados os crentes naquela época. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia modelos de prata no templo de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com os outros no mesmo ofício, disse-lhes, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Então, aqui é a mentalidade da serpente. Religião dá dinheiro. Idolatria dá dinheiro, certo? Idolatria dá muito dinheiro para algumas pessoas. Eu me lembro, na década de 90, final da década de 90, ainda existe hoje, Portas Abertas fazia uma campanha dos povos que estavam sendo perseguidos aqui na América Latina. Se não me engano, acho que era Peru. Havia alguns povos tribais aqui na área do Peru que estavam se convertendo ao Evangelho. O que é que aconteceu? Naquela sociedade, tinha muita gente ganhando dinheiro com a venda de cachaça. À medida que as pessoas estavam se convertendo, eles não bebiam mais a cachaça. Não se deixavam mais ficar entorpecidos pela cachaça. Isso começou a prejudicar os negócios dos empresários daquela sociedade. Eles começaram a fazer o quê? A matar os crentes. Começaram a dar avisos. Eu me lembro de testemunhos de pessoas que tiveram a sola dos seus pés tiradas, né? Rasparam até ficar em carne viva como um aviso. Ou para com isso, ou nós vamos matar mais gente agora. Então, o Evangelho, ele traz a mudança. Ele tira a pessoa da escravidão. Você vai pregar o Evangelho numa comunidade, uma favela, e lá tem gente, traficante, que ganha dinheiro vendendo drogas. E o Evangelho diz, muda a mente, a vida daquelas pessoas, daqueles jovens, e eles começam a não querer mais nada com drogas. O que vai acontecer? Você está prejudicando os negócios de gente barra pesada. Eles não vão pensar duas vezes em matar quem se coloca no caminho deles. Porque eles têm a lógica da serpente. Enquanto o Evangelho liberta a pessoa da escravidão, a serpente tem prazer em mantê-la escrava. E ganhar dinheiro em ver a destruição do ser humano. Entendeu? Então, há perseguição, sim. Há perseguição porque onde o Evangelho chega, ele mexe com os negócios da serpente. A serpente, ela lucra, digamos assim,
na adoração que escraviza as pessoas. Quando o evangelho chega, ele liberta. E liberta por quanto? Liberta de graça. Ele não cobra. É de graça. Isso mexe radicalmente com os negócios da serpente. Então, qual é a única solução que a serpente tem? Exterminar. Nós precisamos exterminar todos aqueles que vêm com este evangelho. Nós precisamos mostrar o poder da serpente. Isso foi feito na época do Império Romano, né, levando os crentes para o meio do Coliseu, exterminando eles em público. Só que a serpente cometeu um grande erro estratégico. Ela matava um no meio lá daquele grande estádio. Se convertia 1000 nas arquibancadas. Então, ao matar um, 1000 se levantavam. É impossível que a serpente vença. Ela não vai vencer, certo? Ela pode dar até a sensação de que ela está ganhando, sempre ganhando. E isso até mexe com alguns dos filhos da luz. Por que os ímpios prosperam? E aí a palavra diz, calma, olhe direito a situação. Olha, analisa direito. Eles não estão ganhando. Pelo contrário, eles estão perdendo. E haverá um dia onde eles vão perder absolutamente. Deixa eu te mostrar os efeitos positivos da perseguição. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. O apóstolo Paulo está preso. Olha o que ele diz para os membros dessa igreja. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Que são as coisas que me aconteceram? A minha prisão. Né? Ou seja, a prisão do apóstolo Paulo poderia ser um grande baque para a igreja. O grande missionário. Pegaram ele. Né? Prenderam o apóstolo Paulo. E agora a igreja ficou triste. O evangelho começou a parar. Não havia mais pregação. Não, nada disso. O apóstolo Paulo diz, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o avanço do evangelho. Ou seja, a serpente pensou de dar o checkmate na igreja. Pegou o apóstolo Paulo. Nada disso. Ao prender o apóstolo Paulo, ela estava promovendo o avanço do evangelho ainda mais. Olha o que ele diz. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Ou seja, Paulo conseguiu alcançar um grupo que ele talvez nunca tivesse acesso, a guarda pretoriana. Entendeu? Então a serpente, ao prender o apóstolo Paulo, sem querer, né, estava promovendo a evangelização dos guardas de Roma. Aquelas pessoas que estavam matando os crentes, estavam se tornando crentes. Estavam ouvindo o evangelho pela boca do apóstolo Paulo. Talvez você pense, mas a igreja ficou abalada, a igreja ficou com medo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então Paulo diz, as coisas não estão acontecendo como a estratégia da serpente. As pessoas não ficaram acovardadas. A igreja não ficou acovardada. Quando eles viram que eu estava preso, eles ficaram com mais coragem. Eles foram mais ousados. Pois agora é que eu vou falar desse evangelho mesmo. Outro tiro no pé que a serpente deu. Né? Então, ao prender o apóstolo Paulo, a linhagem da serpente abriu as portas do evangelho para os guardas, a guarda pretoriana, e ainda fez com que as igrejas ficassem mais ousadas em pregar o evangelho. Então é isso que acontece. Toda vez que a serpente acha que está ganhando, na verdade, ela está abrindo portas para a igreja avançar ainda mais. Entendeu? Então essas coisas que estão acontecendo com os nossos irmãos, que nós vimos na Nigéria, não se engane.
Isto é apenas um lado da moeda. Deus vai usar essa situação para fazer com que a igreja avance mais ainda. Nós não sabemos o potencial disso que está acontecendo para fazer com que a igreja de Cristo avance ainda mais. Entendeu? Só em termos um dia onde todos os crentes do mundo estão orando, se mobilizando pelo avanço da igreja, já é um grande tiro no pé da própria serpente. Ao perseguir os crentes, o que é que ela conseguiu produzir? Pelo menos ela conseguiu fazer com que todos os crentes do mundo parem um dia no ano para terem o mesmo foco: orar pela igreja que está sendo perseguida. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Entendeu? Então, quanto mais ela tenta destruir a igreja, mais Deus faz com que a igreja dê a volta por cima. A estratégia da serpente é cruel, mas o poder da igreja é indestrutível. É indestrutível. Deixe-me olhar com você Hebreus 13, 3. Espera-se de nós, como crentes, né? Nós não estamos sendo perseguidos nesse exato momento, mas espera-se de nós uma postura. Hebreus 13, 3. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Um dos objetivos deste dia do DIP, né, Domingo da Igreja Perseguida, é fazer com que a igreja do Ocidente ela se identifique com a igreja do Oriente, com a igreja perseguida. Certo? Por quê? Porque, infelizmente, a igreja do Ocidente ela costuma beber muito das águas da serpente. O que você está querendo dizer com isso? Nós costumamos ouvir muito e somos ensinados desde pequenos o estilo de vida da serpente. Então, só se preocupe com a sua vida. Não se preocupe com a vida dos outros. Só interessa a sua vida. Trabalhe só pensando em você. Não trabalhe pensando que você quer ajudar a igreja a avançar. Não, só pense em você. Você é o que mais importa. O resto não importa. Só você importa. Você merece descansar. Você merece todo o conforto deste mundo. Pegue o seu dinheiro e invista nisso. Invista em mais conforto. Entendeu? Invista numa televisão maior. Invista num sofá melhor. Invista cada vez mais no seu prazer. Não pegue seu dinheiro e vá investir em coisas de igreja, de missões. Não faça isso. Isso é besteira. Não faça isso. Entendeu? Não tente ser tão literal com as coisas da palavra. Né? Não é bem assim. Você merece. Você é uma pessoa boa. Então nós bebemos muito dos ensinos da serpente. Então a ideia é fazer com que você saia deste encanto. Esses ensinos são como o canto da sereia. E você começa a achar, realmente, né? Eu vou investir mais nas coisas que eu mereço. Eu trabalho tanto. Né? Para que ajudar negócio de missões, mandar oferta para os irmãos que estão sendo perseguidos? Nada disso. Ajudar as famílias de viúvas que perderam os maridos? Não, nada disso. Né? Vamos comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola e celebrar a nossa vida. Isso é o que importa. Então, a ideia do DIP é chacoalhar você e dizer, olha, a vida não se resume a isso. A vida não se resume a isso. Você precisa perceber que neste mundo há uma grande batalha sendo travada. O povo da serpente e o povo da luz. O povo, nenhum desses dois, o povo da luz não pode voltar a ser o povo da serpente. O único caminho é o povo da serpente se tornar povo da luz, que é o que aconteceu com todos nós. Saímos das trevas e fomos para a luz. Quem realmente está na luz não pode mais voltar. Graças a Deus, né? Não pode mais voltar. Contudo,
A serpente sabe que pode talvez nos neutralizar, fazer com que você não seja tão empolgado com a vida na luz. Ela acaba te neutralizando. Então o DIP é para fazer você refletir um pouco. Olha, sai desse transe e lembra, pessoas da tua família, família de Deus, do teu povo, estão presos. A Bíblia diz, lembre-se deles, como se você estivesse na cadeia com eles. Entendeu? Não é só uma mera transação bancária. Eu vou mandar um pix lá para o pessoal que está preso lá. Não é só isso. Deus quer mais que isso. Ele quer uma identificação emocional. Ele quer uma identificação espiritual. Você e aquelas pessoas que estão sofrendo. Como se você estivesse na cadeia com eles. Lembre-se dos que sofrem maus tratos. Como se você estivesse sendo maltratado. Então a palavra de Deus nos exorta a uma identificação radical. É o meu irmão que está sofrendo. Entendeu? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Faz com que a gente acorde e perceba que o mundo é maior, a realidade é diferente. Não é só, eu vim emprestar só para curtir. Não. Nós estamos numa grande guerra espiritual. Uma grande guerra espiritual. Como povos da luz, nós precisamos estar atentos às estratégias da serpente. E não podemos estar servindo aos ideais da serpente. Uma das piores coisas que acontece na vida do crente é ele usar os dons que Deus deu para ele, o dinheiro que Deus deu para ele, para servir a serpente. Não faça isso. Se recuse a fazer isso. A trabalhar para o inimigo. Usar as bênçãos de Deus a favor do reino inimigo. Não podemos fazer isso. Nós devemos permanecer. Permanecer. 3 lições finais para a gente, então, caminhando para o fim. Não estranhe a perseguição e a prisão. Nós somos perseguidos por quê? Nós somos perseguidos porque somos da luz. As trevas não suportam a luz, elas vão perseguir a luz. Certo? Não tem jeito. O evangelho, onde ele chega, ele confronta a mentira. E os mentirosos, a única maneira deles de vencerem a verdade é matando a verdade. Eles não têm como se sustentar, porque eles são mentirosos. Então eles vão matar aqueles que falam a verdade. Essa é a estratégia da serpente. Então, os crentes serão perseguidos sempre. Essa é uma verdade. Isso é um fato. Não tem como mudar. Só quando Jesus vier na sua segunda vinda é que os crentes finalmente deixarão de ser perseguidos. Enquanto Jesus não voltar, os crentes serão perseguidos. Perseguidos só pelo fato de serem crentes. Jesus já disse isso em João capítulo 15. Deixa eu ler para você rapidamente. Versículo 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. É simples. Jesus colocou de uma forma muito simples. Você não precisa fazer nada, basta dizer, sou filho de Deus. Opa, já caiu no meu ódio. Entendeu? Jesus diz, o problema do mundo não é com vocês, o problema do mundo é comigo. Entendeu? É comigo. Com Jesus. Como vocês dizem que estão ligados a mim, então eles odeiam vocês. Mas antes de odiar vocês, eles odeiam a mim. Né? Jesus falando. É ódio. O mundo nos odeia. Então, sempre seremos perseguidos. Uma questão importante aqui é, quando eu não estiver sendo perseguido, quando as coisas estiverem muito boas para a nossa vida, por que será que está acontecendo isso? Né? Será que a igreja parou de manifestar esta luz que incomoda as trevas? Então, se a luz não se manifestar, as trevas vão dizer,
Está tudo bem, continua assim. Então pronto, está tudo muito bem, ninguém morre, ninguém fica ferido, ninguém é perseguido. Mas na hora que você fizer alguma coisa que incomodar as trevas, pode ter certeza, você será perseguido. Comece a falar sobre aborto. Comece a falar sobre meu corpo, minhas regras. Comece a falar sobre homossexualismo. Que você vai ver como o mundo te ama. Entendeu? Rapidamente, o mundo virá para sufocar aqueles que se rebelam contra a mentalidade do mundo. Segunda coisa, jamais devemos esquecer os que são presos. Jamais. Nós temos um dia no ano, pelo menos para lembrar. Mas a ideia é, transforme esse dia numa rotina. Esteja orando constantemente pelos irmãos presos. No site da Portas Abertas, você tem os pedidos de oração pedidos diários para pessoas que estão sendo presas, perseguidas. Okay? Então, transforme esse dia na sua rotina. Todo dia eu vou me lembrar de alguém. Todo dia eu vou orar por alguém. Meu irmão que está sendo perseguido. Okay? E por último, não subestime os frutos da perseguição. A perseguição é usada por Deus para fazer com que a igreja avance ainda mais. Quando Constantino tirou a perseguição, digamos assim, quando não houve mais perseguição, os pastores começaram a tomar suas refeições em taças de ouro e junto do imperador, as coisas começaram a ficar, melhores, ninguém era mais perseguido, todo mundo começou a se converter em massa, converter. A igreja começou a cair espiritualmente. Não sabia quem era crente de verdade, quem era crente de mentira. Entendeu? Então, a perseguição, ela tem, sim, um elemento revigorante dentro da igreja. Porque somente os crentes, aqueles que estão dispostos a tudo por Jesus, vão permanecer. Tem uma história de um desses jeeps passados, não me engano, um pessoal de uma igreja aí, resolveu fazer a gente chamava de sketch, um teatrinho. Então, fizeram uma simulação, só que a igreja não sabia, só algumas pessoas sabiam, a igreja não sabia. Então, entraram, fecharam as portas, pessoas com armas, mas eram armas de brinquedo, e disseram: quem quiser salvar a sua vida, negue a Jesus e pode sair para aquela porta. Quem ficar, nós vamos matar. Aí, alguns saíram, outros ficaram. E aí o pessoal disse: é uma brincadeira, é uma simulação. É uma simulação para saber, para mostrar como é a perseguição na igreja, perseguida. Só que aí nós temos um problema sério. Criou um problema sério na igreja. Porque agora a igreja sabia quem eram os descrentes. Ou pelo menos aqueles que eram covardes, na melhor das hipóteses. A igreja sabia quem eram os apóstatas, que negaram o nome de Jesus para salvar sua pele. O que fazer? O que fazer? E tinha gente da liderança, Tinha presbítero, tinha diácono que foi-se embora, não quis nem saber. E o que fazer? Se fizéssemos isso aqui, pessoal aí dos eventos, tivesse essa brilhante ideia, sem avisar ninguém, aí de repente um presbítero vai embora, o diácono vai embora, de repente, salvar a sua vida. Não, tenho que cuidar dos meus filhos, O que seria? Você estaria no time dos que iriam sair? Ou dos que iriam ficar para morrer? Esse é um dos problemas que ainda existe hoje. A gente só, talvez, você diga: não, eu ficarei. Mas Pedro também disse isso. Que na hora da prova, nem sei nem quem é Jesus.
3 vezes. Né? Nunca ouvi falar. Jesus? Talvez a gente não se conhece o suficiente. A gente não se conhece o suficiente. Então, outra coisa a refletir nesse dia é sobre a minha espiritualidade, meu relacionamento com Jesus. Ele é forte o suficiente para aguentar uma situação dessa? Era uma brincadeira que gerou um problema sério na igreja. Mas traz à luz as coisas como elas são. Talvez fosse embora. Depois volta pedindo perdão. Não sei. Pense nisso. A sua relação com Jesus é firme o suficiente para aguentar algo desse tipo? Porque as pressões, elas existem e elas podem aumentar. Elas podem aumentar. E aí, nós vamos começar a perceber quem é joio, quem é trigo. Vamos orar e aí a gente está, então, encerrando. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti porque o Senhor nos ajuda cada vez mais a entender o Teu Evangelho. Que a Tua igreja Manaim seja uma igreja comprometida, Senhor Deus, com o Teu Evangelho, comprometida com os Teus valores. Que possamos pregar esse Evangelho, que possamos ir aos confins da terra, espalhando a Tua verdade. Essa é a nossa oração, esse é o desejo de todos aqui. Em nome de Jesus. Amém.